Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, dia 24 de 8 de 2025, 24 de agosto de 2025, às 12 horas e 30 minutos, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor, para nós iniciarmos o trabalho de ensino. Hoje eu quero dar ensino sobre a doutrina do Reino de Deus. Vamos falar sobre o Reino de Deus, algo mais precioso entre o céu e a terra, né? Não existe mais precioso do que o Reino de Deus. Então vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Diga comigo, Israel, o Brasil e o mundo inteiro, bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, né? Vamos dizer comigo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer comigo, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Que maravilha de Deus, né? Temos que estar firme, que só o Senhor é a nossa única esperança. O mundo está correndo aí, correndo reversível, né? Quando todo mundo pensa que está no primeiro mundo, ele está no último, no finzinho do mundo, né? Porque cada dia que passa, cada hora, cada minuto, segundo, hora, minuto, segundo, estamos caminhando para o fim, né? Não tem retorno, né? O horário, né? O tempo não volta atrás, né? Então vamos para o ensino da palavra de Deus. Hoje eu quero dar ensino sobre a doutrina do Reino de Deus, né? Muita gente quer ir para o Reino de Deus, né? Ninguém quer ficar aqui. Todo mundo quer ir para o Reino de Deus. Todo mundo fala, estou preparado para subir. Mas vamos ver se ele está cumprindo o que está escrito. Se não tiver enquadrado no livro do Senhor, não tem como ir, né? Abra a Santa Escritura comigo no livro de São Mateus, capítulo 28. São Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Do versículo 16 a 20, vamos ver o que está escrito. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai. Em nome do Pai, ó, um batismo, em nome do Pai. E em nome do Filho, outro, que tem a letra E aqui, ó. E em nome do Espírito, outro, que outra letra E, é outra vez. Em 3 mergulhos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É o batismo do concerto do Evangelho Eterno, meu prezado, que o Senhor ensinou aqui, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está presente no ensino, até a consumação do século. O Senhor está com aqueles que obedecem. O Senhor não aparta, Ele está ensinando. O ministério do ensino vem de Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que eu der de beber fará uma fonte que salta para o céu. Olha, está mais do que ensinado, que o ensino é do Senhor, o Evangelho é de Cristo. Agora, as invenções do Evangelho não é de Cristo, a religião não é não, tá, meu irmão? Os feitos se tornam como feitiço, fizeram o Evangelho para si próprio, mas o Evangelho de Cristo não tem erro, né? Então, meu prezado, vamos para São Lucas, capítulo 12. São Lucas, capítulo 12, vamos ver o que está escrito lá. São Lucas, capítulo 12,
versículo 49 a 52. Vim lançar fogo na terra, e o que eu mais quero já está aceso, disse o Senhor. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidai que eu vos vim trazer paz à terra. Interrogação. Não vos digo, mas antes a dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. Sogra contra a nora e nora contra a sogra. É o que nós vemos no dia de hoje, né? Um povo dividido, sem paz. Por quê? Por falta do Espírito Santo de Deus. Onde há o Espírito Santo de Deus, não há contenda. O cristão sofre a sequência, ele sofre a calamidade. Olha, é o Cordeiro de Deus. Ele não faz contenda, não faz briga, não vai dirigir, ele fica no prejuízo, ele fica na sequência. Mas esse aspirador ele não deixa nada, né, Zico? Não deixa ninguém. Fim de semana do aspirador na Van. Aspirador vertical Filco 2 em 1 de 200. Vamos para Hebreus capítulo 6, vamos falar sobre a doutrina dos batismos. Hebreus capítulo 6. Em Hebreus capítulo 6, versículo 2, 3 e o 9. Vamos ler do primeiro a seguir. Pelo que deixando os rendimentos de doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obra morta e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Então, tem aqui o 3, vamos para o 9. Tá vendo? O batismo tem que ter doutrina, meu irmão. Tem que ter a preparação. Tem que ter arrependimento. Tem que ter renovação. No 9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ainda que falamos pesados. Porque temos esperança que a alma para o reino de Deus, a alma sedenta para se preparar para entrar no reino de Deus, a alma que tem ouvido para ouvir e guardar os mandamentos de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Vamos falar agora sobre a veste comprida. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Está vendo? A veste sacerdotal de Cristo, para entrar no reino de Deus, tem que ser uma veste comprida, meu prezado. Esse negócio dessas vestes curtas, desses rudimentos mundanos, não entra no reino de Deus. Doutrinas de homens corruptos
corrompendo o Evangelho, não entra no reino de Deus. Sabe? Então está aqui. A maneira que Jesus Cristo apareceu, a maneira que ele andou também na terra. Lembra que Jesus Cristo andava com a veste comprida até os pés? E aquela maneira que é para os crentes andar, para os santos andar, para dar testemunho de Jesus Cristo na terra. Ser imitador de Cristo, né? Apocalipse 1:13. Primeira epístola de João, vamos ver o que está escrito aqui. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Está vendo, meu prezado? Você diz que está com Jesus Cristo? Você está com ele? Você está andando na conformidade que ele andou? Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Se não andarmos como ele andou, como dizemos que estamos com ele? Não tem como. Temos que imitar ao Senhor. Em 1 Pedro, vamos ver o que está escrito. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos ver o que está escrito. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando nosso exemplo, para que seguimos a sua pisada. Crente para ir para o céu tem que seguir a pisada de Jesus Cristo, para entrar no céu. Se não seguirmos a pisada dele, não conseguiríamos. Não consegue de maneira alguma chegar até o reino do céu. Temos que seguir a pisada do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 16, Marcos 16, versículo 5. E entrando no sepulcro, viram o mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Como estava o anjo, testemunha do Senhor, anunciando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, lá dentro do sepulcro, com a veste comprida até os pés, com a veste branca e comprida. O anjo do Senhor estava ali, após o Senhor ter ressuscitado, deixando o exemplo para que seguimos a sua pisada. Em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ver o que está escrito. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e 2. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. São estes versículos mesmo, só um versículo, tá, meu povo? Sede meus imitadores, como eu de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Está vendo como é que o apóstolo Paulo andava?
O apóstolo Paulo andava como sendo imitador de Cristo, não como rendimento mundano, né? Sendo imitador de Cristo. Aos Efésios 5, vamos ver o que está escrito. Aos Efésios capítulo 5, aos Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiros suaves. Seja imitadores de Deus como filho amado. Que maravilha, né? Vamos falar agora sobre ósculo santo. Vamos estudar sobre ósculo santo. Nós precisamos de aprender ósculo de santidade para entrar no reino de Deus, meu prezado. Temos que ser santo, porque Jesus Cristo é santo. Em Romanos 16, ao Romanos 16, vamos ver o que está escrito. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, e a igreja de Cristo vos salva. Saudai um ao outro com santo ósculo, a igreja de Cristo vos salva. Se alguém não salva, ela é a igreja, nós não sabemos de quem ela é. É a igreja, nós é a igreja. O saldo com o santo não, então é a igreja dele. Só que não sabe quem é o dono, clandestino. Não traz a marca de Cristo, porque não salda com o santo. O ósculo santo é um selo do santo evangelho eterno de Cristo. Rogo vós, irmão, que noteis os que provêm de dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele, está vendo? Quando os santos desvia do rebelde, o rebelde está desviado. Quando ele desviar. Desviai dele, porque a palavra não entra nele, ele dá contra a palavra. Fala contra, o evangelho dele é o contrário. Então manda desviai-vos dele, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aqui? Os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em seu ventre, com suaves palavras, lisonjas e engano o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida, de todo comprazem vós. Quero que seja sábio no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Está vendo como que é? A importância de servir ao Senhor, pela doutrina do Senhor, pelo Evangelho do Senhor. A terra está cheia de Evangelho por aí, feitos pelos homens, doutrina feita pelos homens, mas de Santa Escritura não tem, né? Então, meu prezado, mercado! Então, meu prezado, essa doutrina é de Jesus Cristo, é do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho eterno, que está no livro de Apocalipse, que o anjo está anunciando no céu aí. O Evangelho eterno, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em São Lucas capítulo 7, vamos ver o que está escrito, o Senhor Jesus Cristo
dando ensino sobre o ósculo santo, o Senhor Jesus Cristo ensinando, o próprio Senhor ensinando o Evangelho eterno. Em São Lucas capítulo 7, versículo 44 a 47. São Lucas capítulo 7, versículo 44 a 47. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de me beijar os pés. Ósculo santo é ósculo santo e beijo é beijo nos pés. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que tem entrado, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, tá vendo aqui, ó, Jesus Cristo cobrando a unção também dos crentes. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama perdoado pouco ama. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Está vendo? A mulher foi salva pelos feitos que ela fez de bondade, que ungiu o Senhor, né? Então foi salvo sem cumprir outros mandamentos. Já Davi mesmo já recebeu direto a salvação, a libertação total. Porque teve o privilégio de encontrar com Jesus Cristo pessoalmente e beneficiar o Senhor. E servir ao Senhor, né? Vamos falar sobre o véu das mulheres, né? Sobre o uso do véu, que é doutrina do Evangelho eterno, do Evangelho do conselho. O véu faz parte do Evangelho eterno. O véu, o lava-pés, faz parte do Evangelho eterno. A veste comprida faz parte. O batismo faz parte. O batismo do concerto faz parte do Evangelho eterno. Em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 1 a 6. Sede meus imitadores como eu de Cristo, que eu li agora daqui a pouco, né? E a senhora vai falar sobre o véu. Ele falou sobre outro assunto, vai falar sobre o véu. Louvo vós, irmão, porque em tudo tendes lembrado de mim e retendes os preceitos com que vos entreguei. Mas quero que saiba que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se, e também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi feito por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Das articulações dos crescem, as pessoas que conheço. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça
sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Até aqui, o versículo 11, né, meu Deus? Vocês viram que é verdade, né? O véu é verdade, é o mandamento do Senhor. É doutrina do Evangelho eterno, do Evangelho puro e santo do Senhor. A confirmação que muita gente diz que o cabelo foi dado no lugar do véu, o cabelo é o véu. Ele foi dado no lugar, mas ele não é o véu. O cabelo não faz parte do concerto eterno, do Evangelho eterno. Ele é uma compostura, ele compõe. A mulher fica composta com o cabelo. A mulher do cabelo comprido, coisa muito bonita. Mas só que não é mandamento. É muito bonito, muito interessante. Uma coisa muito, muito boa. A mulher tem o cabelo comprido, bem arrumadinho. É uma mulher composta, muito boa, muito decente. Mas não faz parte da doutrina. A doutrina põe-se o véu. Então vamos confirmar isso aqui em Coríntios mesmo, que o cabelo não é o véu. Vou provar para vocês que o cabelo não é o véu. Foi dado em lugar do véu, mas ele não é o véu. Aqui em 1 Coríntios, mesmo, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu ver aqui. 15, versículo 50 ao 53. Agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. O que é o cabelo, meu irmão? O que é o cabelo? O que significa o cabelo? Cabelo é carne, ele nasce da carne e ele é carne. Cabelo é carne. E a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Existe profecia por aí, alguém foi levado no céu e viu-se uma serra de cabelo. Não engane, meu irmão, não engane contra a Escritura. Foi levado em algum outro lugar, mas não lá no céu, porque lá no céu não existe cabelo. E a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção, como está escrito. Então, meu prezado, nem a corrupção herdar a corrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, antes a última trombeta. Que a trombeta zoará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está vendo? Porque isto convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, o que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Interrogação. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Interrogação. Ora, os aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está vendo? Que maravilha, Deus. A Escritura não deixa ninguém confundido, meu prezado. Ela esclarece certinho. Vamos para o lava-pés. O lava-pés em São João, capítulo 13. Segundo São João, capítulo 13. Em São João, capítulo 13,
versículo de 1 a 8. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e que estava no mundo e amou-se até o fim, acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas essas coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantando-se da ceia, tirou o seu vestido e, tomando uma toalha, cingiu-se e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, Simão Pedro, disse-lhe: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Interrogação. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo estáis limpo. Até o 10. Até o 10. Tá, meu prezado? Está vendo? O que está lavado não precisa de lavar senão os pés, no mais tudo está limpo. Tem que estar numa consciência limpa, não na sujeira cerebral da religião contra o Evangelho. Isto não precisa. Lava pés já dá um prato de comida. Lava pés e dá uma cesta básica. Lava pés é fazer isso, é fazer aquilo. Não é. Mandamento é mandamento. O Senhor está ensinando sobre lava-pés. O Senhor não falou sobre dar prática. O Senhor não falou de outra caridade. Há dois tipos de caridade. Uma caridade humana, terrestre, e a caridade de Deus. Lava-pés é a caridade de Deus. Não de homem, de ser humano. De homem, mulher, criança, de que são mortal. É a caridade eterna e não a caridade mortal. Porque nós somos mortais. Nós só temos herança daquilo que fizemos eterno aqui na terra. Se fizermos algo daqui, tudo fica aqui. Tudo quanto pensamos que é eterno, não é eterno. Tem um fim. Falamos sobre o lava-pés em Timóteo 5, vamos ver. Timóteo capítulo 5, versículo 9 e 10. Nunca seja inscrita. Escrito é aqui na terra, inscrito é no céu, é do concerto do Evangelho Eterno. Inscrito. Nunca seja inscrito no Evangelho, na doutrina do Evangelho Eterno. Viúva com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido, e tendo testemunho de boas obras, e se criou os filhos, e se exercitou hospitalidade, e se lavou os pés aos santos, e se socorreu aos aflitos, e se praticou todas as boas obras. Está vendo? Até das viúvas Deus cobrou a doutrina. Deus cobrou a honestidade, a sinceridade, a santidade. Até das viúvas. Porque
Deus quer dar o reino de Deus. Diz que Ele se agrada em dar o reino de Deus, porque assim nos caminhos. Vamos falar sobre o dízimo em Malaquias. Em Malaquias, capítulo 1, versículo 7, vamos ver o que o povo está fazendo nesses últimos dias. Oferecei sobre o meu altar pão imundo e dizei, em que havemos profanado? Pergunta o crente, em que havemos profanado? Está tudo perfeito? Nisso que dizei, a mesa do Senhor é desprezível. É só ir ali na rua comprar um pãozinho francês de padaria, pão comum, feito por pessoas comuns, sem santidade nenhuma, e orar nele já é corpo de Cristo. Se engana não, se engana não. Está isso condenado aqui. Dizer a mesa do Senhor é desprezível. As coisas de Deus a gente tem que ser preparado, tem que fazer. Aos crentes que tem que ser autor, o Filho de Deus que tem que ser autor das coisas de Deus. Então, celebrar a ceia com pão francês, pão comum, e dizer a mesa do Senhor é desprezível. Aceita tudo, né? Aceita tudo. Pode trazer animal poncho, cego, surdo, mudo, aleijado, de todo tipo. A mesa do Senhor aceita tudo. Então, meu povo, e aqui em Malaquias, capítulo 3, Malaquias capítulo 3, versículo 7 a 10, vamos ver o que está escrito. Desde o dia de vosso pai, vós desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Interrogação, perguntando. Em que havemos de tornar? Rouba o homem a Deus. Todavia me roubais, diz o Senhor. E dizei, em que te roubamos? Interrogação. No dízimo e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dias à casa do Senhor, do tesouro. Trazei todo dia à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Por amor de vós, Ele repreenderá o devorador. O devorador está devorando a nossa nação, o nosso país. Qualquer um ladrão entra na presidência da República e domina. Qualquer uma pessoa, porque o povo não está tendo cabeça mais, não tem governo para segurar, não tem governo para administrar, não tem autoridade mais
no nosso país. O ladrão rouba e você não pode chamar de ladrão, não pode acusar como ladrão. Ele não roubou não, ele mucunzou. Ele mucunzou. Mucunzar no Nordeste é cozinhar milho com feijão, né? Ou mucunzar, uma comida, um alimento. E na linguagem dele, para não dizer roubou, ele falou mucunzou. Seja presidente da República, que candidata lá. E ganha. Sai de dentro, de trás da grade e ganha. E põe todo mundo embaixo dos pés. Né? O que é isso aí? É satânico, é poder satânico adquirido de Satanás. Não vem de Deus. Porque aqui está condenado. Os roubadores, nem os ladrões não é. O ladrão está no livro do Apocalipse, aqui é roubador. O roubador é os políticos. Desviou a verba, roubou. Desviou o dinheiro, roubou. Meteu a mão no cofre público lá e tirou. Ele não foi meter uma arma na pessoa, roubou. Porque as pessoas deram poder para ele, deram força para ele, elegeram ele, puseram. Então ele é roubador. Está aqui também, não tem perdão, ele é maldito, isso sim. Porque ele é amaldiçoado, rouba a Deus e rouba os homens. Vamos falar sobre a ceia sem fermento, no livro de Êxodo. Em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 7, versículo 7 e 8. Vamos ver o que está escrito. Tomarão do sangue e pô-lo-ão um balde em ambas ombreiras e na vaga das portas da casa em que comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pão asmo e com erva amarga comerão. Está aqui, né? Erva amarga comerão. E versículo 13, vamos ver o que está escrito. Capítulo 12, né? Versículo 13. E aquele sangue vós será por sinal. Na casa em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá vós praga. Não haverá vós praga. E aquele sangue vós será por sinal. Na casa em que vós estiverem, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Está vendo? Onde estava o sinal do sangue? O Senhor passava e não feria a terra, por ferir de morte, né? No versículo 20, nenhuma coisa levadada comereis, em toda a vossa habitação comereis pão asmo. Nada pode ter fermento, a ceia do Senhor não pode ter fermento. O fermento ele corresponde à contenda, à heresia, ele não faz parte do Evangelho do Senhor, do concerto do Senhor, né? Então vamos para o sangue da uva. O sangue. Aqui em Gênesis 49, versículo 11.
Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepe mais excelente, e lavará os seus vestidos no vinho e a sua cepe em sangue de uva. Está vendo? A uva, ela é sangue. Por isso, a ceia do Senhor não pode ser comprado vinho em mercados, vinho de álcool. Pode ser o essêncio de uva. O sangue puro é o essêncio de uva, ele não contém álcool. Mas muitas pessoas pegam o vinho alcoólico com graduação de álcool e vai celebrar a ceia. É totalmente desligado do corpo de Cristo. Ele toma ceia de irmão, ceia de igreja e não ceia de Cristo, no corpo de Cristo. Ele fica desligado, achando que está ligado com Cristo, mas ele não está, ele está desligado por causa da maneira de agir. Cristo não se contamina, mas o ser humano somos contaminados por natureza, temos que fugir da ira futura, né? Temos que caprichar para nós escapar dessa ira. Deixa eu ver mais uma aqui, São Mateus, em São Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que haveis de salgar? Interrogação. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender a candeia e colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Está vendo? Quantos crentes que não dá valor à doutrina, não procura a se consertar, ele se torna insonso. Jesus Cristo vem, ele fica aí a ser pisado pelos homens, porque ele é sonso, não é o sal da terra e nem a luz do mundo. Tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Nossa palavra tem que ser reta diante do Senhor, ainda que ela não seja uma palavra bonita, mas seja uma palavra de retidão, de ensino de retidão, para entrar no reino de Deus, né? Então, meu pesado, vamos ver, aprovar para todos que estão me ouvindo, que este sal que ele falou não é só esse sal de salvar, temperar a comida. Preste atenção, que agora eu vou falar sobre outro sal, que é o sal do conserto. É o que eu digo, o crente não ser insonso. O cristão prestar atenção no ensino, que o ensino não é da terra. O ensino é de Deus, é de Cristo. Ele não está na terra, mas ele venceu o mundo. Ele não é do mundo. Ele espera que você creia também e obedeça para vencer o mundo, né? Aqui em Levítico, Levítico capítulo 2, versículo 13, está registrado assim: e toda a oferta dos teus manjares todas as ofertas dos teus manjares salgará com sal, e não deixará faltar a tua oferta de manjares, sal do concerto do teu Deus, e em todas a tua oferta oferecerá sal. Sal o quê? Firmeza, verdade, fé, honestidade, sinceridade, uma palavra reta, não voltar para trás. Quantos crentes insonsos
que aparece uma profecia falsa, ele volta para trás. A profecia verdadeira continua. Deus recolheu o profeta está com Deus. E os insonsos ficaram para trás, para obedecer outro. Disse o Senhor: as minhas ovelhas ouvirão minha voz, não ouvirão a voz dos estranhos. Aquelas ovelhas que ouvem a voz dos estranhos, vai servir o estranho e não servir a Deus. Quantos crentes que obedecia Domingo Barbosa Moisés Miranda, hoje obedece aos insócios, sem sal, tira tudo o quanto o outro deixou, achando que vai tirar vantagem nisso. Deus tirará a sua parte também. Tudo está registrado no livro de Apocalipse. Tudo que tirar qualquer parte dessa palavra será tirado da parte do livro da vida também. E daí? Não tem parte? O Senhor não falou quando disse Pedro, nem sabe que lavar os pés não tem parte comigo? Que parte que é? No reino de Deus. Ele tem que estar ligado com o Senhor para ter essa parte, né? Prezados, são esses meus ensinos. Espero que sirva de conserto e de ajuda para muitas pessoas, né? Se afirmar no Evangelho, corrigir mais a Escritura, procurar aprender mais do Senhor, para entrar pela parte do conserto do Senhor. Se consertar, desconcertado não entra no reino de Deus, tá, meu irmão? Então quero deixar uma bênção para todos. Primeiramente para Israel lá na Palestina, para os Estados Unidos, para Itália, Espanha, Suíça, para a Inglaterra, para a França, para o Portugal, para a África do Sul e do Norte, todos os países da África, todo o continente da África, para a Polônia e a Alemanha também, e todos os países internacionais, para o Egito também, onde não conhece esse Deus que nós servimos, para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, Indonésia e Paquistão. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar e fazer grande obra no meio deles, né? E Deus possa abençoar grandemente essa nação deles, para que haja paz, haja amor e prosperidade. E que a palavra de Deus possa receber um lugarzinho para que ela possa ser penetrada e falar no amor de Deus nesse país, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração, desde hoje para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém.